Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 16 de fevereiro, quinta-feira, nos preparando para o carnaval, portanto, mas eu vou tratar de alguns assuntos muito interessantes, não tão carnavalescos com cada um de vocês. Primeiro tema do vídeo de hoje, que deve demorar aqueles seus 10, 12 minutinhos. IBCBR, que é a prévia do PIB brasileiro feito pelo Banco Central e que gerou um resultado para 2022 de um crescimento de 2,9%. Como vocês podem ver, a alta de dezembro de 2022 em relação ao mesmo mês de 2021 foi de 1,42%. No final, nós temos um crescimento da economia brasileira estimada de 2,9%. Ela é estimada porque não é oficial. O dado oficial é publicado pelo IBGE, deve sair lá por abril e maio desse ano. Mas esses 2,9%, apesar de chegar muito pertinho dos 3% que eu havia antecipado alguns meses atrás, que eu venho falando sobre isso, ele me causou um pouco de estranheza. Ele foi pautado, na verdade, por uma revisão dos dados anteriores do IBCBR. Se vocês pegarem fora de curva do mês passado, o gráfico que eu mostrei para vocês no mês passado, a taxa em 12 meses de crescimento do PIB brasileiro já passava de 3,15%. No caso, essa reestimativa do Banco Central dos últimos dados desse indicador fez com que a previsão do crescimento do PIB brasileiro, ao invés daqueles 3,15% que eu havia falado, caísse para 2,9%. Gente, mesmo assim, esse é um bom resultado, posso dizer excelente, até porque no início do ano os analistas de plantão falavam que a economia brasileira não ia crescer mais de 0,5% em 2022. A probabilidade maior era de 0,3% e eu fui logo contra, dizendo que não crescia menos de 2,5%. Bom, cresceu quase 3%, faltou 0,1% para fechar 3%, então nós podemos dizer que estamos numa boa situação econômica ou herdamos uma boa situação econômica e espero que esses indicadores positivos de aceleração da economia brasileira tenham prosseguimento no decorrer de 2023, 2024, ou seja, indefinidamente. Ainda espero, nesse sentido, que as políticas públicas não venham a prejudicar a iniciativa privada nessa retomada do desenvolvimento brasileiro. O segundo assunto de hoje, gente, diz respeito ao Banco Central. Mas não, vamos parar um pouquinho. Não é aquela briga entre o presidente do Bacen, o Roberto Campos Neto, e o presidente da República, Luiz Inácio da Silva. Isso aí está todo mundo falando. Eu acredito ou eu defendo veementemente que não se mexa em meta de inflação nesse momento, dentro daquele esquema da intenção do governo federal em querer aumentar gasto público, flexibilizar essas metas para reduzir juros, gerando um potencial inflacionário muito maior. Acho que seria uma grande besteira o Banco Central transigir nesse momento diante desse pedido governamental. Roberto Campos Neto, se fizer isso, não vai estar honrando a memória do seu brilhante avô, o Roberto Campos. Mas qual é o tema do Banco Central se não é juros? O Bacen está entrando numa nova fase de digitalização da moeda brasileira. Nós tivemos muito ganho, isso aí é um mérito da atual gestão do Banco Central, com o surgimento e desenvolvimento do Pix. Mas a coisa não fica por aí, gente. Os meios de pagamento, segundo a intenção do Banco Central, é se tornar cada vez mais eletrônico. Baseado no quê? Simplesmente na invenção da famosa Bitcoin e o que tem por trás dela, que são as blockchains, que são códigos altamente seguros para viabilizar transações eletrônicas. Só tem um porém, gente. O Brasil sempre foi vanguarda mundial desde os anos 70 por conta de lidar com uma inflação elevada na tecnologia bancária e continua na frente, isso é um mérito. O problema é o seguinte: no momento em que, eventualmente, todos os meios de transação, toda a moeda brasileira passe a ser eletrônica, ou seja, acaba o dinheiro no bolso, a nota de real, nós podemos estar entrando em uma grande encrenca. Vamos lembrar o seguinte: se nós temos uma elevada tecnologia no sistema financeiro, a nossa solidez jurídica, as nossas instituições não estão preparadas ou não estão maduras o suficientes
para aguentar a liberdade individual. Nós podemos observar que nos últimos meses, cada vez surgem mais instrumentos para entrar diretamente na vida privada do cidadão. E se nós perdemos o controle do nosso sigilo bancário, da nossa autonomia de usar o dinheiro como quiser, está sempre sendo fiscalizado por um grande Estado, nós vamos estar entrando em péssimos lençóis. Então, antes de nos orgulharmos do que o Banco Central está fazendo, nós teremos que pensar, será que a sociedade, a política e a estrutura jurídica brasileira está preparada para lidar com essa inovação sem aumentar a interferência do Estado na vida do cidadão? Se a resposta é não, nós teremos que ir contra esse desenvolvimento desses novos meios de pagamento. E se a resposta for sim, não está mais aqui quem falou. Eu ainda sou, nesse ponto, muito conservador. Prefiro ter meu dinheiro no bolso e a minha privacidade garantida. O que vocês acham sobre isso? Vão abrir esse debate nos nossos comentários? E agora vamos falar sobre os primeiros boatos da reforma tributária. Pelo jeito vai sair mesmo o IVA, ou vai ser proposto o IVA pelo governo federal, imposto sobre o valor agregado, que tende a unificar a tributação sobre consumo, não só da União, mas de todos os estados. Vai acabar o que eles chamam de guerra fiscal, que eu chamo de competitividade tributária, e isso vai causar um prejuízo muito grande, enorme, para os estados que não estão no centro do consumo brasileiro, a dizer, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e um pouquinho Rio de Janeiro. Espero que haja uma reavaliação disso, em função de que, nesse ambiente de isonomia tributária estadual, os principais investimentos vão se localizar exatamente onde está a renda e onde está a maior parte da população brasileira. Então, estados como Rio Grande do Sul, como Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, vão ficar praticamente de fora dos grandes benefícios de uma prosperidade no futuro. Por quê? Vou repetir, os investimentos vão aonde tem consumo, aonde tem população concentrada. Mas não é esse o nosso tema de fundo desse assunto. É que estão imaginando uma alíquota, qual o percentual de imposto sobre consumo que os governos vão cobrar. A ideia partida do Executivo Federal é de elevados 25%. Quem cobra esse percentual sobre consumo? Os países que mais tributam no mundo. É Dinamarca, Noruega e Suécia. A Hungria cobra 27%, um pouco mais, mas dentro da realidade brasileira, isso é muito dinheiro. Imagina, você divide uma torta que ganhou de presente de aniversário em 4. Um desses quartos vai direto para o governo só sobre o que você vai consumir, mais imposto sobre a renda e outros tributos que certamente vão inventar para a gente ficar pagando. Vão ver IPTU, vão ver ISS, enfim, nós vamos pagar cada vez mais impostos e essa alíquota, além de ser equivocada, essa união de impostos, mesmo que simplifique, ela é exagerada, tem que ser muito menor, senão o Estado, em princípio, vai arrecadar mais, mas a economia brasileira vai gerar menos valor, vai ficar atravancada e isso vai ser ruim para todo mundo. Perde quem produz, perde quem tem salário, perde, enfim, toda a sociedade no longo prazo. Só para ter uma ideia, nos Estados Unidos, onde há esse imposto sobre consumo determinado por cada estado, a média é de 7,4%. O nosso ICMS, só o ICMS, no Brasil, o modal é 17%. Pode ser até um pouco abaixo para os bens considerados essenciais, mas normalmente é 17% para cima, como até há pouco tempo era para combustíveis, para energia e telefonia, que vai voltar a ficar em patamares superiores a 25%. Mas Estados Unidos cobra 7,5%, nós vamos cobrar 25%. Um outro exemplo com uma alíquota até acima da norte-americana. O México, que tem muita similaridade com a economia brasileira, cobra nesse âmbito, nesse tributo, 16%. Israel, 17%. A Coreia do Sul, 10%, que me parece um número redondo e palatável para os padrões brasileiros, mas sempre falando, tem que preservar a liberdade de cada unidade da federação, de cada estado, em definir sua própria alíquota de acordo com as suas intenções de atrair maior ou menor montante de investimentos,
para o seu estado de acordo com a sua política econômica própria. Isso é importantíssimo preservar, isso faz parte da autonomia estadual num regime federativo que não se pode perder e pelo jeito está se perdendo. É muita besteira dos secretários da Fazenda e governadores de estado, da maior parte das unidades da federação, comprar essa ideia de jirico de fim da guerra fiscal. Isso é discurso, é uma baita besteira. Chama-se, a meu ver, competitividade tributária, e estados que estão crescendo menos têm que beneficiar novos investimentos para melhorar a situação social e econômica da sua unidade. E finalmente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, que foi um dos mais interrompidos da história, muito telefonema importante chegando, vamos ver se na edição fica imperceptível, mas já estou me dedurando, mas no finalzinho do Fora de Curva eu quero falar sobre uma questão do varejo. Não brasileiro, mas envolve sim o Brasil também. É da Amazon. A Amazon é a maior varejista virtual do mundo. E o que aconteceu há alguns anos? Eles pensaram, o que será que vai acontecer no momento em que as pessoas se encherem o saco de comprar pela internet? Parece que esse momento chegou. Por que eu estou dizendo isso? Já há alguns anos, essa grande empresa, que já teve em Jeff Bezos o sujeito mais rico do nosso planeta, começou a investir em lojas físicas, prevendo que o seu consumidor talvez quisesse ter uma experiência mais real de consumo. Pegar o produto, tocar no produto, experimentar ele e não só ver uma visão chapada de uma tela de computador, mesmo com 3D, não é a mesma coisa. A questão sensitiva é importantíssima para o ser humano. Ou você vai querer namorar eternamente virtualmente, algumas pessoas fazem isso, mas eu pessoalmente prefiro o toque, acho que você, ou a maioria de vocês também. Mas o que aconteceu, gente? Depois de uma frustração de vendas, muito associado à questão do isolamento social da pandemia, a Amazon redobrou as apostas. Vai abrir uma série de lojas ao redor do mundo e lojas físicas, vendendo produto. Eu vejo que essa ideia de migrar para a loja física, do virtual para o físico, é visionário por parte dessa empresa. E deve sim atrair a atenção dos varejistas do país, especialmente os de menor porte. Vou repetir o que eu já disse várias vezes. A pandemia e o isolamento social nos deixou de saco cheio de ficar preso entre quatro paredes, vivendo através da tela do computador. O que nós mais queremos agora, o que o consumidor quer, é ver, sentir, conversar no boca a boca, sem levar cusparada dos outros, é claro, mas ter um contato mais próximo, não só com outras pessoas, mas com a própria natureza, com a própria essência, com o próprio consumo. Então, a Amazon está certa, e o que me permite antecipar em relação ao futuro, a não sei que aconteça alguma outra coisa estrambólica por aí, é que as vendas em lojas, vendas físicas, vão crescer mais do que as vendas virtuais. Acho que está chegando o ponto de equilíbrio, o ponto de divisão entre esses dois tipos de comércio. E pensando nisso, gente, eu deixo vocês hoje por aqui. O Fora de Curva está se encerrando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam, por favor, botão no like, compartilhem esse material com a sua rede de contatos. E também, quem não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, que é de graça e acho que só beneficia cada um de vocês. Gente, muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um, até breve, tchau!